Será que namoro à distância dá certo? E será que conhecer alguém online dá uma boa história de amor? Vamos comigo que eu vou te contar. Oi gente, eu sou a Alessê e hoje eu vim contar pra vocês a nossa história de namoro online à distância que deu certo. Gente, meu marido não tá aqui pra contar comigo porque ele é uma pessoa tímida, mas se eu conseguir eu trago ele no finalzinho pra fazer um depoimento, tá bom? Primeiro de tudo, antes de você assistir esse vídeo, se você conhecer alguém online, gente, tomem cuidado, eu não quero incentivar vocês a fazerem nada irresponsável, tá? Saiba, descubra tudo que você puder sobre a pessoa, esquece essa coisa de que tem que ter confiança pra poder namorar, não posso ficar duvidando dele. Duvide sim, porque você conheceu essa pessoa online e você não sabe as reais intenções dessa pessoa. Toma muito cuidado, assiste muito aquele programa Catfish que você vai entender do que eu tô falando. Por favor, não sejam irresponsáveis se baseando em uma história de amor que deu certo, porque a gente sabe que tem muitas que deram errado. Mas vamos lá, vou contar minha história hoje e outro dia eu falo mais sobre segurança nesses casos, tá bom? Gente, quando eu era adolescente, lá pros 15, 16 anos, eu criei uma coisinha chamada Orkut. Sim, a gente é velho, a gente tá velho, é dessa época. Mas enfim, eu criei um perfil no Orkut que não era o meu perfil pessoal. É que na época eu não conhecia Dropbox, Google Drive, essas coisas para salvar coisas que eu queria salvar. Então eu criei um perfil no Orkut onde eu mandava recados para mim mesma, para falar minhas citações favoritas de livro, para salvar anotações de estudos, para salvar fotos de cantores que eu gostava bem adolescente. Então esse lugar era só para salvar coisas, eu não falava com ninguém lá. Mas um belo dia eu estava lá e nesse perfil que eu não tinha nada, não conversava com ninguém, me adicionou um menino. E esse menino tinha um nome estranho. Aí eu pensei, deve ser aquele pessoal lá do Oriente Médio querendo aplicar golpe, sabe? Aqueles golpistas. Assiste o canal da Dani Sobrevivendo na Turquia, você vai entender do que eu tô falando. Pensei que era um golpe. Falei, mas eu entrei e vi que na verdade era um menino brasileiro. Vou adicionar, né? Vou aceitar. Eu aceitei porque ele usava All-Star, ele tocava guitarra, coisas que eu achava fofinha, né? Aceitei e logo ele pediu o meu MSN. Ai, como eu me sinto velha de falar isso. Na época não era o WhatsApp, gente, era o MSN que funcionava. Vocês são dessa época? Me contem aí. E aí a gente começou a conversar por chat, né, do MSN e tal, como se fosse o WhatsApp na época, mas a diferença é que tinha que ser pelo computador, não tinha no celular e tal. Celular a gente se mandava muito SMS. E a gente começou a se gostar muito, mas eu era aqui do interior de São Paulo, de Americana, e ele era lá de Goiânia. A gente virou amigos, contava tudo, ele me ajudava assim, até com trabalhos escolares. E olha que ele já estava entrando na faculdade e eu ainda estava no ensino médio. E era uma época que eu estudava muito, porque eu fazia 2 cursos técnicos, então eu estudava, assim, ensino médio de manhã, comunicação visual à tarde e turismo à noite. Eu passava o dia inteiro, até umas 10 e tanto da noite, na escola. Na verdade, eu ia pra casa às 6 horas da tarde pra tomar um banho, senão, né, gente, ninguém merece. E voltava correndo pra ir pra outra aula. Então, assim, eu quase não tinha vida. Porque tinha trabalhos e tal, não é só você ir lá estudar, tem dever de casa, né, gente? A gente sabe como é complicada essa fase. Era um momento muito corrido da minha vida, eu só conseguia ficar online de madrugada pra conversar com ele. Muitas vezes ele me ajudava, ele tava fazendo trabalho da faculdade dele e a gente virava a noite junto estudando, assim. E eu falava, nossa, eu tô pesquisando sobre as briófitas. E aí ele ia lá e me ajudava a fazer esse trabalho, pesquisava pra mim, me ajudava da forma que podia, enquanto ele mesmo ia fazendo os trabalhos dele da faculdade. E assim a gente se tornou muito amigos. Com o tempo a gente percebeu que a gente começou a ficar com ciúmes um do outro, né? Porque a gente ainda saía com outras pessoas e tal, a gente era só amigos mesmo. E aí um dia ele me falou, olha, eu não quero saber desses caras com quem você está saindo, é uma coisa que eu não tenho interesse, não me conta. Tá bom, né? E a gente começou a se aproximar, até que eu disse pra ele, eu te amo. E eu falei assim na cara dura, nem conhecia a pessoa, e eu falei, olha, eu te amo e eu gosto de você. E aí ele realmente retribuía os meus sentimentos, e ele escreveu que me amava também, mas tipo, a gente não sabia o que fazer sobre isso, sabe? E aí, vida que segue, chegou o momento, né, 17 anos ali que eu terminei o ensino médio, a gente conversou por 1 ano e pouco.
E eu precisava escolher a faculdade onde eu ia estudar. E eu sempre tive o sonho de estudar longe, né? Morar longe, conhecer novas coisas, nova cidade e tudo mais. Eu nunca tinha mudado nem de casa, sempre morei a vida inteira na mesma casa, mas eu queria mudar de estado. E aí eu contei pro meu pai que eu queria fazer faculdade longe de casa. Ele já tinha essa ideia, porque eu sempre fui louca de querer fazer intercâmbio, essas coisas, então ele já sabia que era uma coisa assim minha há muito tempo. E ele falou assim, olha, você pode ir estudar onde tiver família, porque aí você não vai estar sozinha. Você tem família em Santa Catarina, São Paulo capital, você tem família em Brasília, e foi falando pra mim onde tinha familiares que ele confiava que eu poderia ir. E aí eu pensei, Brasília é perto de Goiânia. E se eu for e eu conhecer aquele menino lá de Goiânia? Fui pra Brasília morar com um tio e uns 2 primos que eu nunca tinha visto na vida. Já cheguei lá, oi, sou sua prima, tô vindo morar aqui. Na época eles tinham um sobrado bem grandão assim, que dava para particionar. Então eu teria um quarto e uma sala com entrada separada só para mim, como se fosse um kitnet. Mas eu teria que dividir a cozinha com eles e foi o que eu fiz. Eu comprei até uma geladeira separada e tudo, e a gente dividiu todas as contas e tudo mais. Na época, sem trabalhar ainda, meus pais me ajudaram com isso. Eu sou muito, muito grata a eles por terem apoiado esse sonho. E aí eu mudei pra lá, fiquei um tempo lá, me estabeleci. Mudei mais ou menos em junho, que era férias da minha mãe, recesso, e aí meus pais me levaram, me ajudaram em todo o processo de mudança. Eu morava 1.000 quilômetros de distância, nunca tinha ido para Brasília. O Kirk, meu marido, me enrolou pra ir me conhecer. Mas tudo bem, a gente ainda tava se estabelecendo, a gente ainda tava pensando, será que vai dar certo mesmo? Nossa, que loucura. A gente tava assim, nossa, que loucura, eu não queria me apaixonar por alguém assim, que a gente nem tá ainda na mesma cidade, e vai ser complicado, a gente nem se conhece tão bem assim, né? Tudo bem, falamos muito online, mas sabe, era uma loucura. Em outubro, ele tomou coragem, pegou um ônibus e viajou 3 horas de ônibus para me conhecer. De carro é mais rápido entre Goiânia e Brasília, mas nenhum de nós tinha carros. 2 universitários, eu ainda nem tinha prestado vestibular, mas enfim, sabe, meio ferrados de dinheiro e tal. E aí ele foi lá, pegou o ônibus, foi me conhecer e a gente se encontrou em um local público, né, na rodoviária, local público. Só fui com ele em local público, avisei só, acho que meu primo, não tinha contado para os meus pais porque eles estavam à distância e eles iam ficar muito preocupados, né? Mas contei para familiares, sabe? Não façam loucura. Eu vi as pessoas se afastando assim e ele vindo na minha direção, sabe? Pareceu cena de filme. Eu vi as pessoas assim andando para todo lado e ele vindo direto na minha direção. Eu já reconheci ele imediatamente. A gente já chegou se beijando e ele olhou pra mim e falou, agora você é minha namorada? Aí eu olhei e falei, você não me pediu ainda? Aí ele me pediu em namoro e a gente começou a namorar a partir daquele dia. Fomos pro shopping que era do lado ali da rodoviária, tá? Então assim, ficamos no metrô, assim, não fui pra ele pra nenhum lugar deserto, não fiz nenhuma loucura, a gente só fez passeios em locais públicos. E eu já aceitei o namoro, assim, na loucura. Mas, gente, nisso eu já tinha stalkeado toda a família, todo o passado dele. Eu descobri coisas assim que até hoje eu falo, ah, você ficou com essa menina, né? Aí ele, olha como é que você sabe disso, porque na época eu stalkeei tudo, procurei tudo que eu podia achar pra ver se tinha algum antecedente criminal ali, alguma loucura, ou algum indício de namoro abusivo. Não achei nada. Graças a Deus, mas é importante pesquisar sobre isso. Principalmente, gostei muito da família dele. Fui no perfil de todos os familiares, sabia quem era a família inteira. E achei eles muito humildes, muito simples, pessoas muito amorosas, sabe? Muitos simples não em questão de dinheiro, assim, simples em questão de humildade, de afeto, de amor, pessoas muito legais. Esse foi o nosso primeiro encontro. No segundo encontro, no mês seguinte, porque, né, novamente não tínhamos dinheiro para nos vermos sempre, nos víamos uma vez ao mês, mas no próximo eu já tinha contado para os meus pais que eu tinha conhecido ele e tal, que a gente tinha começado a namorar, eles ficaram preocupados sim, mas eu avisei que eu ia lá conhecer a família dele. E aí peguei o ônibus, fui para Goiânia, de Brasília para Goiânia, conhecer a família dele. Gostei mesmo da família dele, só confirmou tudo que eu já tinha pesquisado. E, gente, pessoas incríveis até hoje, sabe? E dali em diante a gente nunca terminou, nunca separou, continuamos juntos. Até que em 2000
uns 2 anos depois, eu acho, talvez 2015, acho que em 2014, eu tava, assim, fazendo faculdade lá em Brasília, mas eu me sentia muito sozinha, tinha algumas amigas e tal, mas assim, meus primos sempre tinham horários malucos, sempre saíam muito de casa, passavam semanas fora, então eu tava me sentindo muito sozinha. Eu falei pro meu pai que eu tava com a intenção de mudar pra Goiânia, o que que ele achava se eu transferisse a faculdade pra lá. E aí meu pai super me apoiou e ele falou assim, olha, se você gosta mesmo dele, se você quer se casar com ele, você tem que fazer isso, porque você precisa conhecer ele e conviver na mesma cidade que ele antes de chegar casando. Eu acho isso importante. Meu pai me falou isso. Eu falei, ok. Então, meu pai me apoiou em toda a mudança, eles me ajudaram. Na época eu já estagiava, né, lá em Brasília, ganhava um valor do estágio para a faculdade e tal, mas como eu ia mudar, eu mudei sem dinheiro e meus pais me ajudaram também financeiramente nessa mudança, porque aí eu tive que pagar um apartamento, não fui morar com ele de cara, né, precisei pagar o aluguel de apartamento, estudos e tudo, e eles me ajudaram, graças a Deus meus pais sempre tiveram essa condição de me ajudar. Então acho que isso foi mais possível porque eles tiveram essa condição, porque antes eu morava na casa dos meus tios, né? Não pagava aluguel, conseguia me manter ali com estágio e tal, e aí meus custos aumentaram muito pagando um aluguel. Deu certo, mudei pra lá. Meu namorado que conseguiu arranjar tudo pra mim, ele que foi atrás de apartamento com o pai dele pra eu alugar, porque eu não tinha como ir lá ficar escolhendo apartamento. Então, eles que escolheram meu apartamento por mim, mandavam vídeo, eu falei, não, esse é legal, esse não é. Mandavam vídeo pra minha mãe, esse não tem porteiro, não quero, eu quero um porteiro. E aí foi até acharem um apartamento, gente. Esse aqui é mais pequeno, mas é bonito. Esse aqui no caso seria a sala. Cozinha bem pequena. Nossa. Suíte. Mudei pra lá, o meu marido, né, na época namorado, ficou um mês, mais ou menos, quase que morando comigo, porque eu não sabia dirigir ainda. Eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista em Brasília, sabe? E aí ele me ajudava a ir pra faculdade, que eu tinha medo de dirigir, e ele que me treinou pra eu conseguir dirigir na cidade. A faculdade era super perto do apartamento, mas não dava pra ir de ônibus, não era rota, sabe? Eu precisava mesmo de carro. E aí, graças a Deus, eu já tinha um carro e eu consegui ir pra faculdade. A gente continuou assim até quase eu terminar a faculdade, quando restou só o TCC para eu fazer, porque como eu transferi matéria, minha grade deu uma bagunçada, né? Quando sobrou só o TCC para eu fazer, a gente finalmente decidiu casar. Olha que loucura, enquanto tava fazendo TCC, eu decidi casar. E a gente casou em maio, 28 de maio de 2016. A gente tinha mais ou menos 4 anos de namoro, um pouco menos, né? Acho que não tinha completado 4 anos. A gente se casou, eu tava praticamente terminando a faculdade, já tava trabalhando numa agência de publicidade, já tinha sido efetivada, não era só estágio. E a gente conseguiu comprar a nossa casa quando a gente casou. Fomos morar juntos um mês antes do casamento, mais ou menos, porque eu tinha que sair do aluguel onde eu tava, né, pra não ter que continuar pagando aluguel e ir logo pra casa que a gente tinha comprado, né. A gente ficou um mês morando junto, casamos e começamos a nossa vida em Goiânia. Um dia eu vou contar sobre esse início de vida de casado. Gente, tem vários choques culturais ali que acontecem, então eu considero que foi muito bom eu não chegar já casando com ele na cidade, porque eu acho que a gente teria um certo atrito, né? Assim, eu sei que tem muita gente que namora à distância e já vai morar junto logo de cara. Eu acho um pouquinho complicado, acho que pode dar certo sim, já vi gente que dá certo, mas eu acho que pode ser complicado, sabe? Você pode ter que depender dele ali, eu acho isso um pouco perigoso também,
sabe? Às vezes a gente entra num relacionamento que não era bem o que a gente pensava e a gente fica dependente da pessoa, isso eu acho muito perigoso. Bom, depois de um tempo morando juntos, depois que eu terminei a faculdade, eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer. Foi uma época muito difícil, assim, eu não sabia o que fazer porque eu sou filha única, meus pais já eram idosos, eles tinham muita rede de apoio, assim, os irmãos da minha mãe ajudaram muito nessa época, mas é muito difícil você sofrer à distância, sabe, gente? Essa parte da família estar longe e ficar doente é muito complicada. Então, meu marido virou um dia pra mim e falou assim, olha, se você quiser ir pra lá, a gente vai. A hora que você quiser ir, a gente vai. Eu falei, eu quero mudar pra lá. Então, meu marido pediu demissão do trabalho dele, eu consegui manter meu trabalho. Quando eu falei com meu chefe, ele fez a proposta de eu continuar trabalhando home office. Então, a gente conseguiu mudar de volta aqui para o interior de São Paulo. Eu consegui alugar uma casa, né? Porque eu mantive meu trabalho à distância, né? E morar perto dos meus pais, para conseguir ajudar eles nesse período. Aí você entrou... Achei grande essa entrada aqui, esse corredor, mesmo pondo o carro, fica maior que a nossa, eu acho. Ó, a sala é em curva, é ruim pra pôr móvel, né? A sala é boa. Aqui a cozinha é tranquilo, né? Aqui tem um quarto, é o de visita. No final do corredor tem um banheiro, acho que socialzinho, com box, tudo. E o quarto é um pouquinho maior, esse aqui. Eu acho que essa vai ser nossa casa, vamos ver. Aí tem uma porta aqui, na cozinha. E... é isso que eu tava preocupada, mas com esse muro. Eu teria que fazer uma adaptação. Meu pai, graças a Deus, ele não chegou a ficar acamado, ficou internado no hospital algumas vezes, mas o que eu tinha que vigiar ele mais era porque ele fazia estripulias que não podia enquanto minha mãe estava trabalhando, né? Então o home office veio muito a calhar, porque eu podia trabalhar na casa dele, ajudar ele, ficar vigiando. E, gente, era difícil, viu? Era difícil, às vezes eu tava trabalhando ali e a minha tia me ligava e falava, seu pai tá em cima do telhado. Gente, olha, uma época complicada, ele com hemorragia, com anemia, o médico olhava e falava, eu não sei como é que o senhor está de pé. E ele fazendo coisa que não podia, e às vezes aconteceu de ter que chamar a ambulância porque ele não conseguia levantar da cama. Bom, enfim, foi um período difícil, mas passou. Graças a Deus a gente mudou pra cá, meu pai venceu o câncer, hoje ele está bem, com 79 anos, ele está muito bem de saúde, tem muita energia, dirige, caminha, não sei quantos quilômetros por dia. Um pouco depois que meu pai se curou do câncer, eu descobri em 2019 que eu estava grávida, sem planejamento nenhum. Contei aqui já um pouco sobre essa descoberta, de como eu descobri, como foi a gravidez, enfim. E aí eu descobri que estava grávida. E graças a Deus o meu pai tinha sarado, então tipo, eu estava ajudando ele antes, ele sarou. E aí na gravidez ele que passou a me ajudar, às vezes quando eu tava enjoada e tudo, ele que ia pra minha casa levar algumas coisas pra eu comer enquanto eu estava trabalhando. E aí quando eu tive o meu filho, ele que ia me ajudar, tipo assim, ficar com o meu filho pra eu poder conseguir almoçar. E foi ótimo. E hoje nós estamos aqui, compramos nossa casa aqui em Americana também. Decidimos continuar aqui mesmo meu pai estando bem por causa da idade deles, né? E por eu ser filha única, eu acho que é o momento de cuidar deles, é o momento de ficar com eles e morar mais perto deles. E graças a Deus a gente tá gostando muito da vida do interior aqui, porque tem mais segurança, sabe? Eu me sinto muito mais segura criando meu filho no interior do que na capital lá. E eu me sinto segura de sair com ele, não é que não acontece nada, mas é muito mais tranquilo, sabe? Bom, então é isso, essa é a nossa história até aqui. Estamos casados há 6 anos. 6 anos, né? Acho que dá 6 anos, já fizemos 10 anos de namoro, estamos casados há 6 anos. E posso dizer que nossa história deu muito certo, nós temos um filho e pretendemos ter mais, eu quero mais 3. Ele acha que mais 2 tá bom, 3 filhos no máximo, eu acho que 4 é melhor.
Mas não sei, né, gente? Acompanha aí que vocês vão saber se a gente teve 3 ou 4 filhos. Mas a gente tá no primeiro ainda. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar, muito obrigada por assistir. Desculpa se ficou um pouco longa, a nossa história, né? É muitos anos, assim, muita coisa pra contar. Mas se você tem alguma dúvida, fala aí nos comentários, se inscreve no canal e deixa o seu like.